Pronto, a aula está sendo gravada. Vamos dar início, então. Vocês podem acompanhar a apresentação aí. Tá, esse capítulo 3, ele é bem interessante, tá? A gente vai falar sobre matéria e sua composição. Mas primeiro deixa eu explicar o que é a matéria. A matéria é tudo que você puder tocar. Basicamente é isso. Tudo que você pode tocar e sentir. Uma caneta, o seu computador, o seu celular, tá? Uma porta, uma cadeira. Tudo que você puder tocar é matéria. A água também, tá? Qualquer coisa que você tocar e sentir é matéria. Agora, o que não é matéria? É energia. Energia, existe duas coisas não, que compõem o universo, né? É matéria e energia, tá? Matéria é tudo que você pode tocar e energia é coisa que você sabe que existe, que está lá, mas você não consegue tocar ela, tá? Por exemplo, o ar. O ar, você não toca o ar. Você sabe que existe. Você até sente, né? Se um ventilador, por exemplo, ele joga o ar em você, o vento. Mas você não toca, você não consegue tocar. Ele não ocupa um lugar no espaço, tá? Então, matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço e que você pode tocar e sentir, tá? Fumaça. Fumaça é energia, tá? Você não pode tocar nela, sentir ela. Ela não ocupa um lugar no espaço, tá? Então, matéria é tudo que ocupa um lugar no espaço, tá? Tudo aquilo que você pode tocar e sentir. Isso é matéria. Então, a gente vai estudar um pouco sobre a composição dessa matéria, tá? O que seria a composição da matéria? Do que ela é feita? O que constitui ela? Nosso corpo é uma matéria. Nós podemos nos tocar, né? Nós ocupamos um lugar no espaço. Então, nós vamos ver o que é isso, tá? Que compõe a matéria, do que é que ela é feita, tá? Mas primeiro vamos detalhar um pouquinho, tá? Toda matéria, ela é constituída por substâncias, tá? Por exemplo, se você pegar a água, é uma matéria, mas essa água não é qualquer matéria, tá? Ela é a união ali de duas substâncias. Você pegou um hidrogênio e um oxigênio, juntou os dois, gerou a água, tá? Então a água é a constituição é constituída por duas substâncias, tá? A água limpa e pura, né? No caso não é a água comum encontrada não, tá? Essa água que é só hidrogênio e oxigênio, ela realmente não tem gosto nenhum, tá? Nem cheiro nenhum, ela é só água, tá? Então, basicamente todas pelo menos a maioria das matérias que está à nossa volta, ela é constituída por uma mistura de substâncias, tá? Não é só uma substância simples, não, são misturas de substâncias. Daremos mais exemplos específicos logo a seguir, tá? Temos um exemplo de substância, o ar atmosférico, tá? O nosso ar, o ar que respiramos, apesar de ser uma energia, ele é formado por várias substâncias, tá? Não é só o oxigênio que nós respiramos. Na verdade, em sua maior parte, é nitrogênio. Tem mais nitrogênio do que oxigênio, tá? E também, além do nitrogênio e oxigênio, temos carbono, o gás carbono, e tem vários outros gases, tá? Só para você ter ideia. Estamos falando do ar atmosférico. Então, o ar é formado por várias substâncias. Apenas o ar, tá? Então, as matérias sólidas também são formadas por várias substâncias, tá? Então, vamos ver isso mais à frente, tá? Como o ar atmosférico ele é formado por várias substâncias, vários gases, então ele é chamado de uma mistura. Por que mistura? O próprio nome já diz, é uma mistura mesmo, tá? Você pegou vários gases e misturou ali.
Pegou o oxigênio, o nitrogênio, o carbono, o amônia, pegou todos esses gases e misturou ali, todos eles misturados, tudo embaralhado, é a atmosfera, é o gás, é o ar atmosférico, né? É o ar que nós respiramos e que está aí em todo lugar. Claro, na natureza, em um meio preservado, o ar é muito mais puro, tá? Não tem tanto gás carbônico, que não é bom para nossa saúde. Não tem muito gás carbono, porque todo ele é absorvido pelas plantas, por exemplo, né? Aqui, pelo menos aquele que está mais baixo ali, que nós respiraríamos, ele é absorvido pela planta, tá? Então, na natureza tem um baixo índice de gás carbônico, enquanto que nas cidades, nas metrópoles, é bem maior devido à poluição, tá? Então, o que é uma mistura? É quando você tem duas ou mais substâncias, tá? Elas estão reunidas em um mesmo sistema, ou seja, no mesmo local ali, no mesmo ambiente. Essas duas ou mais substâncias, quando estão reunidas em um mesmo local, elas tornam uma mistura, tá? Temos aí o exemplo, o ar atmosférico, aqui em cima, e embaixo a água, como eu já falei, tá? Agora vamos detalhar mais essas misturas. Basicamente, existem dois tipos de misturas: as homogêneas e as heterogêneas, tá? Vamos detalhar cada uma delas, falando, explicando cada uma e dando exemplos, tá? As homogêneas, vamos explicar a primeira palavra homo. Homogêneas significa uma única fase, tá? Uma única fase. Ou seja, homo, homo significa igual, homo, igual. Homogêneas, fase igual. Ou seja, você pegou duas substâncias, misturou e no final resultou em apenas uma, tá? Então, resultou em uma fase igual. Temos como exemplo aqui a água. Você tem água, adiciona uma certa quantidade de sal e mistura. Você tem o resultado água salgada, água com sal, porém você não vê separação nenhuma. Se tornou uma mistura homogênea, tá? Toda ela é uniforme, ou seja, tem apenas uma forma. Você olhando ali a olho nu, né, sem microscópio nem nada, sua aparência visual é que é apenas uma substância, quando na verdade são duas juntas. Mas aparentemente tá igual, né? A água e a água com sal é a mesma coisa, tá? Isso é uma mistura homogênea, quando você mistura duas ou mais substâncias e ela apresenta apenas uma face, apenas uma forma, tá? E a heterogênea, a palavra hétero, significa diferente, tá? Hétero, diferente. Então, heterogêneas são fases diferentes. Temos um exemplo aqui. Você pegou água e areia. Adicionou areia na água. Diferente do sal, a areia não dissolve na água. Então, se você observar, vai ver que tem duas fases. A de cima, a fase superior aqui, que é de água, e a fase inferior, que é de areia. Veja que não é uniforme, ela tem duas formas aqui. Então, essa é heterogêneas, porque são fases diferentes, tá? Tem uma fase superior de água e uma fase inferior de areia. Então, deu para entender aí? Homogênea. Você misturou duas substâncias, ela ficou igualzinha aqui, não tem separação nenhuma. E heterogênea, quando você mistura duas ou mais substâncias e tem separação de fases, tá? Tem uma separação, ela não fica toda igual. Tem ali uma partezinha diferente, tá? Então ela não é uniforme. A água, acho que tem aqui, tá? Vou explicar um pouquinho sobre a água, tá? A água, ela é chamada como solvente universal. O que é um solvente? É a substância que você usa para dissolver outras.
usando o exemplo da água, você tem lá a água, você adiciona sal, o sal se dissolve nela. Você adiciona açúcar, o açúcar se dissolve nela. Você adiciona café, café se dissolve nela. O kisuke, você vai fazer um suco daquele saquinho. Saquinho lá, o kisuke, ele vai e dissolve nela também. Então, só para você entender, esses pozinhos que você vai adicionando, a gente chama de soluto. Mas por enquanto, deixa isso quieto. A água, ela é um solvente, porque ela tem a capacidade de se misturar a várias outras substâncias, tá? Não é qualquer líquido, qualquer substância que se mistura a outras, não. A água, ela tem essa capacidade de dissolver várias substâncias, tá? Como eu acabei de falar, o café, o açúcar, o kisuke, o sal, tudo isso aí dissolve nela. Então ela é um solvente universal. Tá? Existem vários outros solventes, tá? Geralmente são líquidos. Existem vários outros que conseguem dissolver, mas a água ela consegue dissolver um número muito grande de substâncias, tá? Então, em geral, quando você quer fazer algum experimento, a gente dissolve em água, tá? Ela também, não só solventes, né, que são não só não só pó, não só dissolve pó, como também ela consegue se misturar a substâncias líquidas, tá? Se você chegar lá na água e colocar álcool, consegue misturar tranquilamente, forma uma mistura uniforme, uma homogênea, uma mistura homogênea. Porém, se você adicionar um óleo, ela não se mistura ao óleo, né? A água não se mistura com óleo e forma uma mistura heterogênea, tá? Aqui temos aqui falando aqui que ela também se mistura com materiais líquidos, como o álcool, acabei de falar, e dissolve materiais gasosos, como o gás e oxigênio, tá? Então temos aqui um exemplo de uma mistura bem legal aí, são 3 substâncias. Tínhamos um copo com água, tá? Foi adicionado um óleo, e aconteceu, o óleo não se misturou com a água. Depois foi adicionado areia. A areia também não se mistura, né, com a água. E ficou aí 3 fases. Uma mistura heterogênea com 3 fases. Você pode perguntar por que o óleo está em cima, a areia está embaixo. Por que então assim? Porque não fica junto, ou porque não é o contrário. O óleo não fica embaixo, a água em cima. Ó, isso é chamado de densidade, tá? Talvez a gente não trabalhe agora, mas a areia, ela é mais densa que a água. Por isso ela fica lá embaixo, tá? Ela é mais densa. Ela é mais compactada, né? A água é mais densa que o óleo. Por isso a água também fica embaixo. E o óleo é o menos denso entre os três, então ele fica lá em cima, tá? Se o óleo por acaso fosse mais denso que a água, ele ficaria embaixo e a água acima dele, tá? A capacidade de dissolver, ou pelo menos em uma certa quantidade, né? No caso a água tem a capacidade de dissolver uma certa quantidade de outra substância, é chamado de solubilidade, tá? Então você pode calcular aí a solubilidade da água de acordo com a quantidade de sal que ela consegue dissolver. Porque imagina aí, se a água dissolve o sal, certo? Mas não é qualquer quantidade de sal, né? Se você pegar um copo de água e jogar 1 quilo de sal, esse copo de água não vai dissolver todo esse quilo. Vai dissolver uma certa parte e depois não consegue mais dissolver e o sal acaba sugando toda a água. Então, ela tem a capacidade de dissolver uma certa quantidade da substância. Tá? E essa capacidade é determinada, quanto ela pode dissolver, é chamada de solubilidade. Tá? Temos aqui em negrito, solubilidade. Tá? As misturas podem envolver substâncias no estado líquido,
como temos aqui a água e o óleo, tá? São duas no estado líquido. No estado sólido, temos aqui a água e a areia. Você pode ter areia e barro, areia e cimento, enfim, outras substâncias. E também substâncias no estado gasoso, como vimos no ar atmosférico, né? Falamos de gás carbono, oxigênio, nitrogênio, o amônio não estava no slide, mas também, tá? Então, se tiver alguma dúvida, pode interromper, tá? Estou explicando, mas se tiver dúvida, não deixe passar, não. Se tiver dúvida, pode perguntar que eu volto, explico direitinho, tiro toda a dúvida aqui. O objetivo da aula é esse, tirar a dúvida. Senão você estudava em casa mesmo. Aqui nós temos mostrando mais detalhadamente que algumas misturas, elas parecem ser homogêneas, ela parece ser uma coisa só, mas se você olhar bem direitinho, em geral é necessário um microscópio ou uma lupa para você conseguir ver bem mais próximo. Você vai notar que na verdade é uma mistura heterogênea. Vocês têm aqui, tem não. Se você olhar de longe a areia da praia, numa cor só, né, ela parece ser uma mistura homogênea, parece ser ela é uma mistura só, apenas uma substância está ali, tá? Se misturou tal e mistura homogênea, tem uma única forma, uma única fase. Porém, se você olhar com a lupa, você pode ver essa imagem aqui, ó, tá? Olhar com a lupa, você consegue observar que a areia não é uma mistura homogênea. Ela tem várias pedrinhas diferentes, de cores diferentes. Tem amarela, tem transparente, tem algumas brancas, tem pretas, tem um meio amarelo, meio branco aí, meio termo aí. Então você pode ver que algumas substâncias são necessárias de lupa, outras até de microscópio para você conseguir distinguir, tá? E ver que elas não são homogêneas, mas sim heterogêneas. Um exemplo do que é utilizado no microscópio é do leite. Você pegar, por exemplo, esse leite que você que compra, que é em saquinho. Você, quando mistura esse leite em saco, esse leite em pó com a água dissolve todo ele, tá? Naquele momento é uma mistura homogênea, sim, porque dissolveu todo ele, mistura homogênea. Mas se você pegar uma amostra daquele leite e olhar através de um microscópio, vai perceber que não é mais uma mistura homogênea, e sim uma mistura heterogênea, tá? Então, ela é uma mistura homogênea, mas para fins detalhados, através de microscópio, você trata ela como uma mistura heterogênea. Você consegue perceber lá várias substâncias diferentes. Tem a do leite, a da água, outras substâncias que contém nesse leite, já que ele não é um leite natural, né? Não foi tirado da vaca e direto para tomar, não. Aquele leite ali, ele passou por um processo de desidratação para ficar em pó. Então tem outras substâncias nele, não só a do leite propriamente dita, tá? Apesar que o leite também já tem várias substâncias, não é só ele, né? Tem várias vitaminas ali e minerais. Entenderam até aí tudo? Acho que eu não, se eu adiantar mais, vocês podem acabar se perdendo. A aula de hoje mesmo é para você entender essa parte de mistura da matéria, tá? Como é formada a matéria. Trabalhando mais a parte de misturas, misturas homogêneas e misturas heterogêneas, explicando a diferença de cada uma, dando exemplos. E fique com essa definição aí na mente, tá? Que a matéria ela é constituída de várias substâncias e que as misturas, existem dois tipos de misturas, homogênea igual, heterogênea diferente, tá? Existem esses dois tipos de mistura, que a água é um solvente universal, ou seja, ela dissolve muitas substâncias, tá? O que mais nós vimos? Algumas substâncias, de um ponto, ela é homogênea, mas se você analisar melhor, ela se torna heterogênea, né? Vimos a solubilidade, que é a capacidade de dissolver. Vimos um pouco de densidade, né? Quanto mais denso, mais pesado é, mais lá embaixo fica. Basicamente foi isso que nós vimos, né?
Então, por hoje é só. Tá? É só uma aula hoje. Será só Tá. uma aula. Ficou alguma dúvida aí? Se tiver qualquer dúvida, pode perguntar. Não, eu acho que eu entendi tudo. Certo, então. Mas é porque a gente também fez um trabalho. Uhum. A ideia era essa, vocês fazerem o trabalho, ter o primeiro contato, para já entenderem, né? Para não ficar tão vago É, aqui enquanto eu estiver explicando. hum, A ideia é realmente essa, eu vou passar o trabalho que aí eles têm o primeiro contato e não fica vago quando eu estiver explicando, eles vão estar entendendo o que eu estou falando. A ideia foi essa. tá. Acho que eu tenho aula com vocês segunda, sexta novamente. Tenho sexta e tenho segunda. Então, sexta a gente continua aqui e segunda a gente vê de onde começa, tá? Tá. Por hoje é só. Até sexta. Tchau, tchau. Até. Tchau.